O Caio L. Pinheiro mandou boa tarde. Com quem eu devo conversar e o que eu devo falar para saber se tem algum espectro autista? Aspecto autista ele colocou, na verdade. Tá, tudo bem. Veja, vamos diferenciar aí quando você está falando de criança ou está falando de adulto. Tá? Imaginamos que ele seja adulto. É adulto. Adulto, e aí provavelmente leve, porque ele escreveu o texto, mandou para você, que é o caso dos indivíduos que chegam na vida adulta sem um diagnóstico. Indivíduos com autismo leve e que muitas vezes receberam outros diagnósticos só de depressão, ansiedade, TDAH, um monte de coisa, bipolar, não sei o quê. E não conseguem se entender. E aí o diagnóstico ele é uma ferramenta para o indivíduo se entender e conseguir buscar ajuda adequadamente. Nesses casos de adultos com autismo leve, o ideal é procurar um médico psiquiatra ou neurologista, mas em geral mais psiquiatra que faz essa avaliação, mas que tenha uma experiência em autismo. Porque não são casos fáceis, são casos muito difíceis. Nós temos assim, poucos profissionais no Brasil que manjam desse assunto. Então, tem que conversar para saber quem aqui que manja desse assunto, quem tem experiência em autismo. Porque é uma coisa nova, se você pensar em termos sociais. O autismo foi... O diagnóstico foi criado em 1943. Então, ele é uma coisa muito recente, não existia antes. E isso se disseminou muito mais nos últimos anos. Né? Então, não é uma coisa que a gente tem uma história grande de formação. As pessoas, em geral, não viram isso na faculdade. Então, esses casos são mais complexos, esses casos leves, portanto, tem que procurar alguém com experiência. Pode ser, em alguns casos, que tenha também uma avaliação neuropsicológica, com um neuropsicólogo bom, que também vale a pena. Às vezes ele está num lugar que não tem um médico assim que seja mais experiente, mas ele vai num bom neuropsicólogo com experiência em autismo também, aplica os protocolos de avaliação bacana, lá, bem feito, e aí já vai no médico com um documento de avaliação mais claros. Né? E por que eu estou falando isso? Porque esse indivíduo, de um modo geral, esses casos mais leves que chegaram na vida adulta, eles não têm dificuldade de linguagem, eles não são não verbais, não são indivíduos severos. Né? Então, as crianças, você tem um quadro ali mais indeterminado quando isso aparece. Aí, em geral, em criança, a gente faz uma avaliação que é com um médico, que em geral é o neuropediatra, e aí você tem a avaliação de psicólogo, fono e TO. Então, em geral, você compõe, já você vai no médico, o médico faz o pedido de exames de descarte, alguns exames que eventualmente ele faz, exame genético, alguns exames de processamento auditivo, e caminha para esses profissionais fazerem cada um a sua respectiva avaliação e volta para ele tomar a decisão clínica. Então tem que procurar um neuropediatra experiente em autismo e estar sempre atento à necessidade dessa avaliação multidisciplinar. Boa. Mas antes disso, que tipos de comportamentos que uma pessoa adulta pode reparar nela mesma de que faça ela tomar essa decisão de ir atrás de um diagnóstico? Isso varia muito, né? Mas tem uma coisa que eu acho que é preciso observar bastante, que é essa dificuldade de você entender esses elementos sociais mais sutis. É claro que isso pode se manifestar de muitas maneiras diferentes, né? Mas, em geral, esses indivíduos têm muita dificuldade de entender por que as pessoas se comportam como elas se comportam. Por que as pessoas sentem certas coisas. Quando você consegue perceber que você não tá pegando isso, que você não está percebendo esses sinais sutis, esses sinais dos outros, quando tudo é muito incompreensível para você. Eu, por exemplo, eu não vejo o significado em um monte de rituais sociais, um monte de coisas que as pessoas fazem, mas por que elas fazem isso? Tipo, se você pensar assim, por que você entra no elevador e diz bom dia para a pessoa? Não faz o menor sentido, lógico. Se eu olhar só do ponto de vista lógica, então, se você olha assim do ponto de vista lá do Spock, né? O vulcano, são coisas, tem um monte de coisa que a gente faz que só tem um sentido social. Né? Então, isso é importante, evolutivamente falando, é importante. Se eu tiver um conhecimento de biologia, eu já vou entender um pouco mais o que é isso. Mas do ponto de vista da lógica formal que a gente usa, parece não ter sentido. Então, pessoas com autismo leve, de modo geral, elas sentem muito isso. Elas sentem, muitas vezes, que elas são inteligentes, elas estão num ambiente que elas têm certas competências, mas elas têm desvantagem em relação ao outro. Eu tenho muitos depoimentos de pessoas que entram no canal e que falam, por exemplo, eu falo 5 línguas, mas eu não consigo trabalhar em lugar nenhum. Né? Eu faço não sei o quê, mas eu não consigo ter uma namorada, eu tenho não sei o quê, e eu não consigo fazer tal coisa. Ele sente que tem uma desvantagem que ele não sabe qual que é. E eu acho que esse é um fator muito interessante. Eu fiz alguns vídeos
com a minha namorada, a gente falando da vida cotidiana, falando da distinção que tem entre a minha percepção e a percepção dos outros. Por exemplo, eu chego num lugar e eu falo, bom, hoje eu vou prestar atenção como eu estou me comportando, vou me monitorar. E aí eu falo, poxa, foi legal, né? As pessoas falam, não, foi, pô, você fez tal coisa. Você tem a falta de percepção, de autopercepção. Né? Então, quando você consegue perceber que as pessoas estão percebendo coisas diferentes sobre o seu comportamento num certo ambiente, isso é um sinal interessante que eu acho que pode levar as pessoas a fazerem avaliação. Então, isso eu estou falando de adultos ou adolescentes, um caso leve. Então, você tem casos de muita dificuldade social na escola, não tem amigo nenhum, você não consegue manter nenhuma relação mais profunda de amizade, o indivíduo fica muito em casa e ele não sai com ninguém, ele não tem nenhuma... Adolescente... As pessoas precisam entender isso. Para adolescente, os pais não prestam, só quem presta é os amigos. Uhum. Né? Quando isso não está acontecendo assim, a gente tem que olhar e ver o que está acontecendo. Né? Porque isso faz parte da fase. Quando o indivíduo só fica em casa, ele não tem nenhuma relação social. O indivíduo não está vivendo essas experiências que são importantes para ele lá na frente. Então, isso pode ser um caso assim, claro, que só o profissional que vai avaliar certinho, né? E, aliás, tem também alguns questionários online que podem ajudar a ter alguma informação. Tem um questionário chamado AQ, né? Autism Spectrum Quotient. Ele tem traduzido na internet, não sei aonde exatamente, mas ele tem traduzido na internet em português, que você pode fazer lá e pode ter alguma informação. Não pode achar que esses questionários eles são diagnósticos, eles não são. Mas eles são de rastreios, tem muita pesquisa sobre eles, né? Ou seja, se você chegou lá, se deu uma coisa limítrofe, não confia, mas se deu uma coisa muito, muito acentuada, aí você fala, bom, então eu vou procurar um profissional para ver o que é. Se deu uma coisa muito acentuada também porque não deu nada, aí você provavelmente ali você tá mais distante de um quadro de autismo. Mas eu acho que é uma coisa que vale a pena. Agora, para crianças, para mães que estão olhando para as suas crianças, o que aparece de mais expressivo é dificuldade no contato visual, a dificuldade de fazer uma coisa chamada atenção compartilhada, que esse é o prejuízo mais universal em autismo, que é a dificuldade da criança pegar uma coisa e mostrar para você, para compartilhar interesse. Não é para pedir nada, ele está mostrando para você só porque ele está mostrando, só porque ele pega uma boneca e te mostra a boneca, ele compartilha interesse. Quando você está olhando para a criança e você olha para uma outra coisa, você olha para um outro objeto, a criança olha para o outro objeto, segue o seu olhar. E ela compartilha interesse com aquilo com você. Se a criança tem 11 meses, por exemplo, e ela não tem essa atenção compartilhada, ela não faz isso, ela tem 87% de chance de ter autismo. É um número muito alto, né? Interessante. Então, essa é a característica mais universalmente prejudicada ou ausente em pessoas com autismo. A fala, né? O atraso na fala, esse é outro que é muito clássico, né? Se o indivíduo não fala na idade correta, então o indivíduo deve começar a falar ali, por volta de 11 meses ele deve estar falando algumas primeiras palavras, mas se ele... Tudo bem, atrasar um mês, 15 dias, né, 2 meses, tudo bem. Mas mais do que isso, é altamente preocupante. Assim. E o problema é que vai no médico e o médico diz assim, não, cada um tem seu tempo, aguarda. Isso aí, se fosse na década de 70... Tudo bem, eu entendi. Mas depois da década de 70, assim, na década de 80, isso já era um absurdo o médico falar. E a gente ouve isso todo dia. Quando eu publico isso na internet, um monte de mãe já vem dizer, eu vi isso mesmo. Pô, isso aí não depois, assim, já faz uns 50 anos que isso é um absurdo ser dito. Né? Se o indivíduo não falou na idade correta, isso é, no marco do desenvolvimento, para as pessoas terem certeza. É só procurar a carteirinha de vacinação, tá tudo lá, tá muito, muito bom a carteirinha. Se ela não se comportou naquela idade, isso é um atraso no desenvolvimento. A gente tem que procurar a intervenção para botar isso no ritmo dos outros indivíduos. Pode ser que ele entre no ritmo, porque era um problema de estimulação, pode ser que isso seja um caso de um transtorno. Aí a gente vai ter mais trabalho. Quanto antes, melhor. Exatamente. Né? A regra é essa. A regra é clara, né? Quanto antes, melhor. E a carteirinha de vacinação é um bom referencial, porque dá para todo mundo entender, está acessível a todo mundo. Então, vocês podem utilizar isso como referencial para poder buscar. Não pode atrasar. Se atrasou, tem problema. E esse problema, ele é uma bola de neve. Quanto mais a gente espera, maior o prejuízo lá na frente. Boa. Gostou desse corte? Espero que sim. Se você quer receber mais conteúdo sobre desenvolvimento pessoal, saúde mental e autoconhecimento, não esquece de se inscrever aqui no canal, beleza? Valeu, até a próxima e tchau!